Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Irmãos, essa mensagem foi um direcionamento que eu recebi de Deus há uns 3 semanas atrás. Estava lá no Jardim Itália, ouvindo a mensagem, e falava sobre oração. Enquanto a Jane estava pregando, eu falei assim, depois eu vou tocar nesse assunto. E como a gente não tem o costume de falar depois da mensagem, o Senhor falou para mim assim, não, você não vai falar, você vai estudar e você vai ensinar a igreja sobre isso. Então, irmãos, a minha expectativa é que nós possamos receber mais entendimento do que eu vou falar aqui hoje. Vou falar sobre oração. Eu espero poder pregar mais vezes essa mensagem, com mais coisas, para que a gente possa crescer. Há um trecho do livro Aprendendo a Orar com Quem Ora, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz: não há poder sem oração, não há avivamento espiritual sem oração. Sem oração não há pregação poderosa. Sem oração os nossos cultos serão frios, nossas mensagens serão fracas, nossas músicas serão vazias e nossas reuniões serão infrutíferas. E eu, de uma maneira ousada, acrescentaria: sem compreender a oração, os nossos joelhos podem atrofiar no chão de tanto orar, que ainda assim teremos pouco ou nenhum resultado com a nossa oração. Se nós não entendermos sobre a oração, talvez nós vamos nos cansar de tanto orar e pouca coisa irá acontecer. Então hoje pode ser que seja para você, e eu espero que seja para mim, o primeiro passo de uma revolução na nossa vida de oração. E eu quero compartilhar um texto contigo que está no Salmo de número 141. Salmos 141. Amém. Se eu der umas engasgadas aqui, vocês me perdoem a minha garganta. Salmo 141. Fica logo ali depois do 140. Amém? Todo mundo achou? A palavra de Deus nos diz assim: clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles, ouvirão as minhas palavras com apreço. Quando a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Amém? A igreja pode se assentar? Eu quero só dar alguns pequenos detalhes sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é conhecido como saltério, ou como a gente costuma conhecer aqui no Brasil, inário. Ele é dividido em 5 livros, e o Salmo de número 107 ao 150 fazem parte do 5º volume, o 5º livro, que possui um tema geral, o retorno do rei. E na Bíblia de vocês pode ser que esteja escrito: este salmo
é de autoria de Davi. Amém? Irmãos, esse salmo começa nos falando sobre uma coisa que talvez a gente conheça pouco: incenso. Quando a gente fala de incenso, a gente possivelmente vai se lembrar daquela varinha cheirosa que se compra no R$1,99, que se põe em fogo e fica aquela fumacinha que alguns gostam, outros nem tanto, assim como eu. Mas o incenso fazia parte da adoração a Deus. E o incenso que a Bíblia menciona não é esse que nós estamos acostumados a ver. No livro de Êxodo, capítulo 30, o Senhor estabelece o altar do incenso. Um altar de, se eu não me engano, 45 por 45, por uma altura de 90 centímetros do chão. Não me lembro as medidas, eu sei que ele era quadrado. E que ele ficava de frente ao altar ou da arca do testemunho, de frente com a arca da aliança. Andei dando umas olhadas sobre o incenso e encontrei alguns rabinos dizendo que a palavra incenso ela é formada de 4 consoantes no hebraico. Ela tem uma pronúncia mais ou menos assim, ketoret. Talvez o Luciano possa nos ajudar com isso depois. Mas segundo esses rabinos, essas 4 consoantes são um acróstico de 4 palavras hebraicas que tem muito a ver com a oração, que são santidade, pureza, misericórdia e esperança. Só com isso nós poderíamos refletir sobre as nossas orações. Mas falando sobre o texto, eu encontrei aqui 2 hipóteses do contexto que levaram Davi a escrevê-lo. No comentário de João Calvino, o autor lá diz que Davi poderia estar exilado, impedido de estar frequentando o templo, impedido de estar participando junto do povo do momento da adoração. Então a oração dele dizendo: Senhor, como eu não posso estar lá, que a minha oração seja agradável a Ti, como o incenso e aquele sacrifício que eu queria estar participando, mas eu não posso. Outra hipótese é que Davi escreveu este salmo no momento em que ele teve aquela oportunidade de matar Saul. Todo mundo vai se lembrar que um dia Davi ficou num lugar com Saul e ele não quis matar Saul, apenas cortou um pedacinho da sua roupa e ele disse: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. E isso é uma das hipóteses que ganha uma certa força, porque a oração de Davi aqui no Salmo de número 141, ela nos faz entender que ele não queria ter uma atitude diferente do que se espera de um homem de Deus. Ele ora aqui dizendo: Senhor, coloca um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, verso 3. Verso 4, não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas, na companhia dos malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Então, para que a gente possa entender, e nós não sabemos qual é a verdade que levou Davi a escrever esse salmo, nós podemos entender dessa maneira. Davi estava diante de um momento muito difícil, e ele começa dizendo: Senhor, vem depressa me socorrer. E ele nos mostra que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, sua natureza continuava humana e sujeita ao pecado. Por isso, suscetível a agir como os demais homens. Sua oração é para que ele não tome a postura desses homens, vingança e prazer no pecado. Ele não deixa de orar por sua necessidade, mas nós percebemos que ele não deseja a solução do seu problema a qualquer custo. Ou seja, havia algo mais importante para ele. Entre conseguir o que precisava ou manter o seu relacionamento com o Senhor, ele preferia o relacionamento com o Senhor.
E um detalhe importante: o que estava em jogo, se aquela hipótese de Saul estar perseguindo ele, não era a sua conta bancária, não era a desobediência do seu filho, não era o envolvimento do seu filho com drogas, mas era a própria vida. E esse homem ora mostrando que ele tem muito mais interesse em se manter, com um relacionamento agradável a Deus, do que ter o seu livramento propriamente dito. Davi ora para que ele não venha se deixado levar e sentir prazer pelo pecado. E esse sentir prazer aqui, só fazendo um parêntese, não é sentir prazer pelo fato de estar pecando. Por exemplo, vamos cometer um assalto, porque dá uma adrenalina muito grande, é uma aventura, uma coisa muito legal, Não é esse tipo de prazer, mas é um prazer de usar de meios pecaminosos para conseguir o que deseja ou o que precisa. Davi corria risco de vida, então vou lá e mato, acabou meu problema, estou em paz. O que ele não queria era usar de meios pecaminosos para resolver o seu problema. Esse é o sentido deste salmo. E este é o segredo de ser segundo o coração de Deus. Não faço o que eu quero ou o que eu considero mais apropriado, mas faço o que o coração de Deus me diz para fazer. Aleluias. Então Davi, irmãos, ele está demonstrando essa preocupação, e ele faz aqui, de alguma maneira, um pedido a Deus, que as suas orações sejam agradáveis a Deus, como o incenso e o sacrifício que eram oferecidos no tabernáculo. No Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas referências que ligam essas duas coisas às orações. Apocalipse, capítulo 5, verso 8, diz: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lucas capítulo 1, verso 10 diz, chegando a hora de oferecer o incenso, o povo estava do lado de fora orando. Deus instituiu 2 sacrifícios diários, um pela manhã e um pela tarde. E nesse da tarde que Davi se refere, era oferecido um animal, mais o incenso, enquanto o povo ficava do lado de fora orando. Apocalipse capítulo 8 fala: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-se em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar, lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então as nossas orações, talvez a gente não saiba como e nem o porquê, mas elas estão ligadas ao tal do incenso. No templo, no tabernáculo, eles eram colocados sobre brasas do altar, como parte da oferta da manhã e oferta da noite ou da tarde, com a fumaça que subia, significando a aceitação da parte de Deus do sacrifício e das orações como uma oferta agradável ou aromática. Então as pessoas faziam as suas orações e o sacerdote vinha com o incenso, que era uma espécie de copinho, com a brasa, com aquele pozinho, que não era aquela varetinha que a gente compra no 99, um pozinho em cima, e essa fumaça junto com o sacrifício, Se Deus não fizesse nada ali para intervir, significava que o Senhor havia aceito o sacrifício e o povo propriamente dito. Mas há casos, irmãos, em que o Senhor não aceitou essa oferta.
Levíticos capítulo 10, Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consumidos pelo fogo que saiu da presença do Senhor, porque trouxeram um fogo profano, um fogo estranho perante Deus. Ao invés de subir, então, o negócio desceu e matou eles dois na hora. Números capítulo 16, Coré, Datã e Abirão rebelaram-se contra Moisés e Arão e queriam assumir o sacerdócio. Mas o Senhor não aceitou as suas ofertas, nem o seu incenso. E após a terra ter engolido eles, a família deles e tudo que pertencia a eles, veio um fogo do céu, consumiu todo o incenso. E Deus falou assim: pega os incensários deles, façam lâminas e coloquem lá no altar, porque eles são santos. Eles foram apresentados diante de Deus. Quero que você vá entendendo, irmãos, a gravidade de uma oração, a santidade do nosso Deus, o quanto é sério orar ao Senhor e o tamanho do privilégio que nós temos. 1 de Samuel capítulo 10, Samuel, logo depois de encontrar Saul e ungí-lo como rei, disse: vai até Gilgal e espera por 7 dias até que eu vá e ofereça um sacrifício de comunhão, que era esse sacrifício da tarde, que era onde se renovava a comunhão com o Senhor. Mas 1 Samuel capítulo 13, do verso 7 em diante, Saul, não suportando esperar Samuel, ofereceu ele mesmo o sacrifício. E ele não podia fazer isso. E ele não tinha o direito de fazer isso. E o seu reino foi cortado. Porém, Deus poupou a sua vida. Esses textos todos, irmãos, eles nos deixam algo bastante claro. Para o Senhor, há algo muito especial, sagrado, como o sacrifício e o incenso, que são as nossas orações. Existem ações de nossa parte, e a oração é uma delas, que o Senhor aceita, e existem outras que Ele não aceita. Há casos em que o Senhor trouxe juízo de morte sobre as pessoas que fizeram mau uso. Há outros casos em que o ministério e a comunhão foram cortados. Só para você entender aonde nós vamos chegar, Isaías capítulo 59 nos mostra que, dependendo da maneira como nós conduzimos as nossas vidas, as nossas orações se tornam sem efeitos diante de Deus. Isaías capítulo 59, do verso 1 ao 4, diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Então, dependendo, irmãos, como nós conduzimos a nossa vida, as nossas orações podem deixar de serem ouvidas. Por isso eu disse no início, às vezes o nosso joelho pode calejar no chão de tanto orar, e as nossas orações terem pouco ou nenhum resultado. Não é que Deus não nos ouve, não é que o nome de Jesus perdeu o seu poder, não é que a intervenção divina deixou de acontecer de uns anos para cá. O fato é que muitas vezes nós nos enquadramos nesse texto de Isaías. Nós nos tornamos não agradáveis a Deus. O alívio para nós é que o Novo Testamento nos apresenta Jesus como nosso mediador. E é Ele quem intercede
a favor de nossas orações. Por isso oramos em nome de Jesus. O povo no Antigo Testamento, eles faziam as suas preces, as suas orações, e eles precisavam que um sacerdote fosse e oferecesse o incenso, para que as orações, vamos dizer assim, simbolicamente, subissem ao céu. Mas não é simbolicamente. Se algo acontecesse, se o povo não fosse aceito, se o sacerdote não fosse aceito, a gente viu o que acontecia. No Novo Testamento, o Senhor Jesus assumiu esse papel de sacerdote. E Ele intercede pelas nossas orações. Por isso, nós podemos orar diretamente ao Pai. E quero fazer um parênteses aqui. Não se pode orar para outra pessoa ou coisa que não seja o Pai. Só se ora para uma divindade. Nós só podemos orar para o nosso Pai. Toda e qualquer oração que não é dirigida a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é uma idolatria. É um incenso sendo oferecido, é um sacrifício sendo oferecido para outra pessoa. Então, irmãos, por mais que nós tenhamos o nosso sumo sacerdote perfeito e que intercede de maneira favorável a nós, não há como negar que mesmo assim, algumas orações não são agradáveis ao Senhor. Então, nesse momento, nós começamos a entender o que estava no coração de Davi quando escreveu aquele salmo. Não basta fazer parte do povo de Deus, não basta fazer orações, é necessário que a nossa vida e as nossas orações sejam uma oferta de aroma agradável ao Senhor. E é esse o foco da mensagem que eu quero trazer para a sua vida hoje. Uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Amém? E eu quero começar perguntando para você se você sabe o que é oração. Nós sabemos orar, mas talvez nós não saibamos o que é oração. Já vi gente dizendo que oração é a junção de duas palavras, orar e agir, e eu quero dizer que infelizmente não é isso. É uma aplicação legal, bacana, que leva você a entender que não basta você ficar só sentado pedindo as coisas para Deus, que tem uma coisa que você tem que fazer também. Mas a palavra oração no português diz que é a ação de fazer orações. Essa é a tradução do português, do dicionário. E a palavra oração, né, o sentido da oração a Deus, eu quero começar dizendo para você que não é o ato de fazer pedidos a Deus do que você precisa. Orar não é pedir a Deus o que você precisa. E a primeira coisa que me veio à mente, irmãos, é que na ânsia de nós ensinarmos e incentivarmos as pessoas a orar, nós acabamos entendendo a oração de uma maneira muito superficial. E nós concluímos dizendo que oração é conversar com Deus. Então você vai ensinar alguém a orar, você diz o quê? Não, oração, você não precisa ficar repetindo assim, oração é uma conversa com Deus. Não está errado. O problema é que nós reduzimos algo tão magnífico, algo que liga o natural ao sobrenatural, simplesmente como uma conversa, simplesmente como eu converso com você, converso com se eu pudesse ainda conversar com meu pai terreno, com a minha mãe. Irmãos, oração é muito mais do que isso. É muito mais do que levar a Deus as nossas necessidades. E eu quero fazer aqui uma figura de linguagem para você entender o que eu quero falar. Pensa você pai e você mãe. Como você se sentiria se o seu filho dedicasse parte da vida dele para elaborar uma lista de tudo que ele deseja que você faça para ele,
e que diariamente Ele te chamasse para apresentar as novidades da lista e te cobrar pelos pedidos que ainda não foram atendidos. Como você se sentiria ao perceber que o seu filho só se aproxima de você quando você é útil a ele? Como você se sentiria? De descobrir que o seu filho passa às vezes as madrugadas preparando uma listinha do que ele quer que você faça por ele. E todos os dias ele vem até você, te elogiando. Paizão querido, mãezona. Não é assim? Quando eu fazia isso, a minha mãe só falava, quanto você quer? Que ela já sabia o que eu queria. Imagina se, irmãos, a gente percebesse que o nosso filho se interessa por nós somente quando nós somos úteis para ele. Como é que nós nos sentiríamos? Eu creio que mal. A pergunta é: como Deus se sente olhando para nós? O que Deus sente ao olhar para as nossas atitudes, para as nossas orações? Qual é o prazer que todos os dias o Senhor tem ao, simbolicamente, se assentar conosco no nosso local de oração e nos ouvir? Timothy Keller, um pastor já falecido, no seu livro chamado Oração, ele afirma que a oração é uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento que nós temos de Deus. O nível de conhecimento de Deus que você possui molda a forma como você ora. Parou para pensar nisso? Você parou para pensar que tem gente que faz umas orações assim que a gente, uau! E tem outras pessoas que fazem uma oração bem simplesinha, com dificuldade. Esse autor está dizendo que o nível de conhecimento que nós temos de Deus molda as nossas orações. E eu quero dizer para você que se você quiser saber o quanto uma pessoa conhece de Deus, o quanto ela lê da Bíblia, o quanto ela se importa, se interessa com Deus, ouça um dia ela orando. E você vai descobrir muita coisa sobre essa pessoa. Desde o vocabulário, as intenções, as palavras que ele utiliza, a ênfase que ele dá. Muito da nossa teologia é expressado no momento em que nós oramos. E talvez tenham pessoas que quase não conheçam o Deus que serve. E esse autor, ele usa o exemplo de Jó para nos explicar isso. Eu copiei um pedaço do livro aqui, eu quero ler para você. Ele diz assim: na maior parte do livro, Jó clama a Deus em oração angustiada. E quem não faria isso? Jó, olha que interessante. Jó não aceita a vida que Deus está o chamando a viver. Quem de nós aqui aceitaria perder tudo o que Jó perdeu e na velocidade que Jó perdeu? E o livro vai indo com Jó conversando com todo mundo, aqueles amigos dele que sabia de tudo, né? E de repente, lá no capítulo 38, diz que o céu se encheu de nuvens e Deus lhe fala de um redemoinho. O Senhor relata em vívidos detalhes a criação e a sustentação do universo e do mundo natural. Atônito, Jó se humilha diante dessa visão mais profunda de Deus. Jó 40, do 3 ao 5. E é transformado. Quando Jó contempla Deus, ele é transformado. Então, ele dirige ao céu uma oração poderosa de arrependimento e adoração.
Jó 42, o verso 1 ao 6 diz o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor e disse, agora faz sentido esse texto, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Uma outra tradução diz assim, ó, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E aí Jó conclui dizendo, eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nos versos seguintes, o Senhor repreende os amigos de Jó, aqueles cheios de sabedoria e conhecimento, pela atitude que eles tiveram. O Senhor diz para que eles fossem até Jó, levando 7 novilhos e 7 carneiros para apresentarem holocausto. E um detalhe importante aqui, e o Senhor disse, meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Voltamos ao estado anterior de Jó, desesperado e brabo com Deus, porque não tinha feito nada, e estava num prejuízo que nós não suportaríamos. Tinha tudo para reclamar, e estava cheio de razão. Quando Deus se manifesta e se revela, Jó é transformado. E a atitude dele a partir de agora é de arrependimento e adoração. Então o autor ele diz assim, ó, quanto maior a clareza com que Jó enxergava quem era Deus, mais plenas suas orações se tornavam, passando de simples queixa para uma confissão, um apelo e o louvor. No fim, ele é transformado e se torna capaz de enfrentar qualquer coisa na vida. Eu fiquei pensando, irmãos, sabe o segredo daquelas pessoas que nós admiramos? Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, Davi, do barquinho? Sabe aqueles homens que têm uma fé, que têm umas atitudes que nós ficamos assim, como é que alguém consegue ter esse nível de entrega e de confiança em Deus? Como é que um tal de Abraão me espera 25 anos por um filho e tem a coragem de catar ele e levar ele para cortar o pescoço dele, oferecendo a Deus? Tó, Senhor, pega para você. Sabe qual é o segredo dessas pessoas? O conhecimento de Deus. Abraão levou 25 anos para conhecer o Senhor, mas depois que ele conheceu, Deus disse, eu vou ali destruir Sodoma e Gomorra, mas não posso ir sem falar com meu amigo Abraão. Estevão, ajoelhado, tomando pedradas na cabeça, prestes a morrer, disse, Senhor, não imputa esse pecado a eles. Essa fé, essa coragem, esse nível de confiança, ele vem à medida em que nós passamos a conhecer o Senhor. E aí nós podemos fazer algumas perguntas para nós. Quem é Deus para você quando a calamidade chega? Quem é Deus para você quando o seu problema não se resolve? Quando as pessoas cometem injustiça com você, quem é Deus para você?
E a resposta dessa pergunta vai moldar a sua oração, vai moldar a sua atitude, vai fazer você seguir o caminho A ou o caminho B. Se nós nos abalamos facilmente com as circunstâncias da vida e nos voltamos contra o Senhor, da mesma forma como faziam Israel no deserto, então a verdade é que nos falta conhecimento suficiente de Deus para nos transformar, assim como aconteceu com Jó. Por que que o povo reclamava tanto de Deus? Trouxe nós aqui para morrer no deserto? Porque eles não conheciam Deus. Adiantou trazer nós aqui, ó, os gigantes ali, nós vamos morrer tudo. Quem tem esse tipo de medo? Quem não conhece a Deus. E veja como o conhecimento de Deus molda a oração das pessoas. Josué e Caleb diziam o quê? Não, irmãos, o favor de Deus sobre a vida deles foi tirado. Nós iremos e venceremos. Quem era o Josué? O que estava todo dia na porta lá da tenda do Moisés, vendo o Senhor se manifestar. Quem eram os outros? Os que estavam o dia todo trabalhando, os que estavam o dia todo correndo atrás de outras coisas e não conheceram a Deus. Naquele livro do Hernandes Dias Lopes, ele diz que ele fez uma viagem para a Coreia do Sul para conhecer aquelas igrejas assim que crescem num volume absurdo. E ele perguntou aos pastores, qual é o segredo desse crescimento tão assim estrondoso? E os pastores iam dizendo, a oração da madrugada, a oração da madrugada, a oração da madrugada. E ele diz assim, ó, e eu tive a ousadia de insinuar a eles dizendo que a oração da madrugada é uma prática do povo oriental. E de pronto o pastor me repreendeu e disse, não senhor, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é a nossa prioridade. O poder não está nas 3 da manhã, nas 4 da manhã. O poder está na prioridade, no valor, no sacrifício aceitável e agradável a Deus. Se as circunstâncias têm nos abalado tão facilmente como Israel no deserto, é sinal de que nos falta conhecer mais do nosso Deus. Então, irmãos, oração, antes de ser um momento de fazer pedidos, é um momento de reconhecimento de quem Deus é. Pensa aí comigo, imagina aí comigo. Criança pequena, diante do perigo, o que ela faz? Ela aperta a mão do pai dela, ou da mãe. Sem dizer uma só palavra, esta é uma oração. É uma oração que não diz ao pai dela o que ele deve fazer. É uma oração que não diz ao pai dela como ele deve fazer. É uma oração que não diz para o pai quando ele deve fazer. Mas é uma oração de entrega e confiança de que ela está segura, mesmo diante do perigo que está diante, que ela está vendo. Parou para pensar que oração bonita é essa da criança? O filho confessa a fragilidade e recorre a quem é capaz de socorrê-lo. O pai dele é um refúgio, não um empregado. Outro exemplo, o bebezinho de colo, que não sabe falar, mas que de noite, com medo do escuro, abraça o bichinho para dormir.
o bichinho dele não livra ele do escuro. O bichinho não acende a luz, mas faz ele dormir apesar do escuro. Faz ele continuar, mesmo o escuro estando ali. Ajuda ele a enfrentar o escuro. Sem palavra, uma bela oração. E aí, de novo, eu pergunto, irmãos, e as nossas orações? São como a da criança que se firma no pai para enfrentar o problema? São como a do bebê que se agarra no bichinho para conseguir dormir apesar do medo? Eu me lembro, logo depois do assalto que a gente sofreu, um dia estava eu, o João e a Sara almoçando, e a Sara disse assim: de noite eu oro para o meu bichinho lá, um bonequinho de pelúcia, e eu peço para ele me proteger. E daí eu consigo dormir. Aí o João tinha uns 13 anos. Isso é idolatria. E de fato é. E é interessante esse exemplo, porque a intenção da Sara nunca foi ter um outro Deus, mas a atitude dela era uma atitude de idolatria. E isso nos faz pensar. Eu ensinei ela, tá? A gente ensinou ela sobre isso. Mas isso nos faz pensar, irmãos, em quantas coisas nós seguramos, em quantas coisas nós pedimos para nos cuidar, para nos ajudar. O dinheiro é idolatria, o trabalho é idolatria, os amigos são idolatria, a esposa ou o esposo pode ser idolatria, os prazeres podem ser idolatria. A nossa oração é muito mais do que as palavras que saem da nossa boca. E sobre incenso, sacrifícios e as orações, quero dizer para você que isso tudo era algo muito sagrado, era diário e tinha um objetivo muito importante: manter acesa a chama do relacionamento de Deus com o seu povo. Você entendeu que a oração não é fazer pedido? Os sacrifícios da manhã e os sacrifícios da tarde tinham como objetivo manter o relacionamento com Deus. Samuel, no capítulo 10, vai dizer: Saul, vai lá na minha frente, eu te encontro daqui 7 dias para oferecer o sacrifício de comunhão. As orações são os momentos que nós temos para alimentar o nosso relacionamento com Deus. Êxodo capítulo 29, Deus diz assim a Moisés: de geração em geração esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Olha aqui, nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Os sacrifícios da manhã e da tarde, as orações do povo diárias, tinham como objetivo manter acesa a chama do relacionamento com Deus. E talvez nós temos usado os nossos períodos de oração para outras coisas, para conquistar o que todo mundo aí fora conquista trabalhando e estudando, o que todo mundo conquista aí fora economizando. Nós muitas vezes estamos lá diante de Deus: Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, faz alguém vir aqui fazer uma oferta. E eu acho que nós poderíamos aproveitar muito melhor o momento que nós temos com Deus.
Não estou dizendo para você parar de pedir as coisas para Deus. Você não rejeitava o seu filho porque ele só te fazia pedidos. Deus não nos rejeita. Mas eu creio que nós poderíamos aproveitar melhor esse tempo. Nós poderíamos crescer no Senhor muito mais. Se nós entrássemos nesses momentos com a mente correta diante de Deus. Lucas capítulo 10, o pai de João Batista entra no santuário para oferecer o incenso, enquanto o povo ficava orando de fora. Só para você entender que até no Novo Testamento estava acontecendo essas coisas. Pedro e João, todo mundo lembra? Não tenho ouro, não tenho prata, que eu tenho, eu te dou, levanta em nome de Jesus. Pedro e João estavam indo orar na hora do sacrifício da tarde. Então era o costume deles fazerem isso. Todas as pessoas podiam fazer suas orações, porém, todos os dias o sacerdote tinha que oferecer, como se ele fizesse um pedido para Deus, dizendo assim: ó Senhor, aceita essas orações aqui. Aceita esse teu povo. Amém? Então não era qualquer um que poderia oferecer o incenso. Coré, Datã e Abirão tentaram apresentar o incenso e não foram aceitos. E um detalhe maravilhoso que eu entendi: que hora Jesus morreu? Na hora do sacrifício da tarde. O cordeiro foi imolado pela comunhão. O cordeiro foi oferecido no mesmo sacrifício da tarde. O véu se rasgou numa resposta de Deus Pai, que o sacrifício havia sido aceito. E mais, o sistema religioso que antes mantinha uma separação entre o santo dos santos havia encerrado. E nós temos liberdade de acessar os santos dos santos. E nós temos liberdade, irmãos, de falar com Deus. Só que ao invés de nós fazer isso, a gente gasta a nossa vida pedindo as coisas. A gente gasta a nossa vida enchendo Deus de coisas que nós não precisamos, reclamando das coisas que Ele tem feito por nosso bem. O local especial agora para você oferecer o seu incenso, segundo o Senhor Jesus, é o teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que ouve em secreto ouvirá as suas orações. Irmãos, dentro do teu quarto é o lugar onde Deus se manifesta para você. No dia do assalto, nós estávamos todos na sala, no sofá, como se fosse aqui, ó. E lá assim o sofá e aqui a porta. E as pessoas, elas caminhavam aqui, ó. E não tocaram no tapete aonde nós estávamos. Nos outros dias, eu buscando a Deus, né, orando e querendo entender as coisas, o Senhor me disse que aquele tapete era o lugar onde eu orava todas as manhãs, e que Ele não deixou, como se tivesse uma barreira ali, irmãos, porque aquele tapete era sagrado para mim e para Deus. Nós precisamos ter um lugar desse para nós, um lugar só nosso e do nosso Deus. Nós precisamos olhar para a nossa oportunidade de orar e ir muito mais além do que encher o Senhor de pedidos e coisas e tarefas para Ele cumprir. Deus amado, ouve você lá do céu todos os dias. Isso é maravilhoso. Mas existem sacrifícios no Antigo Testamento, ou existem momentos em que a nossa presença pode não ser agradável ao Senhor. Isaías capítulo 1, verso 13 ao 20 diz assim:
para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que vocês viessem pôr os pés nos meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar. Suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as suas mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. As nossas orações podem se tornar desagradáveis a Deus. Então não é só a gente orar, não é só a gente escolher as palavras bonitas, porque muitas vezes a gente fica caçando uma palavra, como se essa palavra fosse Deus falar: uau, agora você me conquistou. Irmãos, o Senhor não busca esse tipo de coisa. Olha esse outro texto, Oséias 6, 3 ao 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz, pois quero misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então a gente muitas vezes pensa assim: eu vou orar 4 horas do dia, então eu vou ser alguém agradável a Deus. E pode ser que não. Deus não se agrada do sacrifício. Deus não se agrada da tarefa. Deus não se agrada da rotina. Deus se agrada do quê? Coração quebrantado e contrito. Deus se agrada da misericórdia. Deus se agrada da pureza. Deus se agrada da santidade. Deus se agrada do amor. Deus se agrada de você lutar para ser como Jesus Cristo foi. E se nós voltarmos ao texto que nós lemos, Davi se mostra muito mais interessado em Deus do que no seu livramento. Dos 10 versículos, 70% da oração de Davi são por manter ou desenvolver o seu relacionamento com Deus. 70% é muito. Põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigie a porta dos meus lábios, não permita que o meu coração se volte para o mal,
nem que eu me envolva em práticas perversas, na companhia de malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. O pastor Luciano Subirá diz: a oração não se limita a clamar por uma necessidade específica que tenhamos, mas também clamar para que, como foi lido aqui hoje, fiquei muito feliz, o reino e a vontade de Deus se estabeleçam nas nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que isto significa? E esse santificado não era para as pessoas santificar, é para o orador. O nome de Deus é santo para você, irmão. Eu quero dizer para você que a plenitude da santidade é assim: o pecado morre. Ou será que nós tratamos o nome de Deus como algo simples, como algo comum? Venha o teu reino. Sabe o que significa isso? A Jane disse hoje: venha o domínio do Senhor sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Aonde, irmãos? Na minha vida. As nossas orações são muito mais o momento de nós crescermos no relacionamento com Deus do que nós enchermos Ele de coisas para fazer no nosso lugar. Não me deixe cair em tentação. Se parou para pensar no poder dessa frase? Porque eu sou um homem carnal. Vocês também têm a natureza pecaminosa aí dentro de vocês ainda. Então nós podemos estar na rua, amados, e a tentação nos fisgar. Senhor, não nos deixa cair em tentação. Senhor, eu tenho uma fraqueza nessa área, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Perdoa os meus pecados, Senhor, na mesma proporção com que eu perdoo aqueles que me ofendem. E só tem uma frase nessa oração, trazendo, digamos assim, os nossos pedidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensinou um modelo da oração que agrada a Deus. Não é para você repetir as palavras, mas é para você seguir o exemplo. 70% da oração de Davi foi para Deus estabelecer, ou firmar, ou desenvolver o relacionamento dele com o Senhor. 3 versículos ele usa pedindo livramento a Deus. O Senhor Jesus nos mostra que o Pai tem muito mais interesse em nossas vidas do que simplesmente atender às nossas necessidades. E antes dessa oração do Pai Nosso, ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. A questão é, se o Senhor já sabe o que nós vamos pedir, antes das palavras saírem da nossa boca, por que então Ele quer que nós oremos? Quem não chora não mama? Eu posso, mas se você me pedir eu não faço? Eu acho que Deus não é assim. Deus quer estabelecer um relacionamento de pai e de filho com você.
Deus quer que você o conheça pessoalmente, para que quando chegar a adversidade, você não seja como aqueles homens no deserto, mas você seja como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas se o relacionamento não é importante para nós, eu pergunto para você, irmãos, qual será o fruto das nossas orações? Lembra do texto de Isaías? Quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Quem disse que você tem que orar para Deus, se você não tem interesse em Deus? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. São transformações que devem ser realizadas nas nossas vidas. O Jó foi transformado e ele parou de reclamar que tinha perdido tudo que perdeu. O Jó foi transformado e toda a dor da sua perda sumiu. Mas enquanto nós não buscarmos essa transformação do nosso coração, nós iremos ficar presos naquilo que nós consideramos como perca, naquilo que nós consideramos como prejuízo, naquilo que nós consideramos como se Deus estivesse faltando em cuidar de nós. E eu queria mencionar aqui, irmãos, 3 orações que são agradáveis a Deus, que eu encontrei nas Escrituras. Mateus capítulo 8, aquele centurião que chegou para Jesus e falou assim, eu não sou digno que você vá na minha casa, mas diz uma só palavra e meu servo será salvo, porque eu entendo de autoridade. Lembra dessa história? O que maravilhou Jesus? O conhecimento sobre a autoridade daquele homem? Qualquer um poderia conhecer de autoridade, até eu e você conhecemos de autoridade. O que maravilhou Jesus foi o reconhecimento, ou a fé, de quem é Jesus. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Estou seguro, segurando na mão de um Deus desse? Outra oração, Mateus capítulo 15, mulher cananeia que chega para Jesus pedindo alguma coisa, e Jesus fala assim, opa, eu fui enviado só para os filhos de Israel. Não é certo dar a comida dos filhos para os cachorrinhos. E ela responde, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Lembra dessa história? O que agradou o Senhor Jesus? Quando o Senhor se mostrou desfavorável, o que ela fez? Se prostrou e adorou aquele que é digno de adoração. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo ameaçados de jogar na fornalha? Quando o rei diz assim, você acha que Deus pode livrar você? Eles disseram, Deus pode, mas ainda que não faça, não nos dobraremos diante de outro, a não ser o nosso Deus. Atos capítulo 4 é uma das orações que eu mais gosto. Pedro e João foram no Sinédrio, não sei aonde era lá, falaram de Jesus e foram ameaçados, dizendo, não fale mais no nome de Jesus. Verso 23 ao 31 diz assim, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para casa, para os seus companheiros, e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo como nós dizendo, Senhor, nós estamos aqui fazendo a tua obra, e esses infelizes aqui estão perseguindo a gente, mata eles, Senhor. O que eles disseram? Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios
e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, mata eles? Não. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende as tuas mãos para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aquele lugar tremeu, irmãos, porque Deus se agradou daquela oração. Porque a manifestação do poder do Senhor foi tamanha, que as paredes não conseguiram permanecer firmes. Porque a atitude daquelas pessoas não era: Senhor, faz isso por nós. Mas era: Senhor, independente de nós e do que vier nos acontecer, cumpre a tua vontade, realiza o teu propósito. Não são as palavras, é a atitude. A atitude de um adorador, a atitude de um servo. A oração, meus irmãos, é um ato de adoração, de entrega e relacionamento, muito mais do que eu determino, eu exijo, eu declaro e seja feita a minha vontade. Eu quero dizer para você que o poder não está no som que sai da sua boca, que o poder está no Deus que pode todas as coisas. E quando você ora em nome de Jesus, se a tua oração for aceitável a Deus, Deus se mostra favorável a você. Mas não adianta você usar o nome de Jesus para roubar um banco. Não adianta você usar o nome de Jesus com atitudes egoístas. Não adianta usar o nome de Jesus por ambição própria, para trazer glória para si. Essas orações não agradam ao Senhor e o Senhor não tem compromisso com elas. Aqueles homens nem falaram em nome de Jesus no final da oração, e o lugar tremeu, porque era a atitude deles. Então, irmãos, agora é aquele momento que eu falo para finalizar, mas falta mais uns tempinho. Eu quero dizer para você, isso tudo que nós falamos aqui, não é para desencorajar a gente de orar, mas é um chamado de Deus para a nossa vida, para acender o fogo do altar do incenso. Orar, irmãos, com fogo não diz respeito somente a orar com fervor, porque muitos acreditam que o poder da oração está no volume da voz ou na qualidade das palavras. Ó soberano excelso, isso não convence Deus. O fogo representa o Espírito Santo. E novamente, irmãos, eu faço menção do livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. O incenso só pode subir à presença de Deus quando é queimado com o fogo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo. Há uma estreita conexão entre a oração, o Espírito Santo e o revestimento de poder. E aqui é o segredo, irmão, se você não tem interesse de orar. É quando o fogo do Espírito arde no nosso coração, que os nossos joelhos se dobram. Se você não tem sentido o desejo de orar, de estar mais perto de Deus, de se aproximar de Deus, de ter um local na sua casa consagrado ao Senhor, de ter um horário na sua casa dedicado ao Senhor, de buscar o Senhor para ser cheio, para ser pleno, para realizar a vontade dEle. Talvez, irmãos, o que está faltando
é o fogo do Espírito ardendo no teu coração. Porque nós, de nós mesmos, não vamos orar, não vamos ler a Bíblia. Alguém já tentou ler a Bíblia e desistiu? Alguém já disse, esse ano eu vou ler e mal começou? Alguém aqui ainda não consegue ler a Bíblia, não tem prazer em ler a Bíblia todos os dias? Alguém ainda aqui não consegue ter prazer, ou ainda não começou a fazer orações todos os dias? Alguém aqui ainda não tem buscado ao Senhor para desenvolver a sua vida com Deus? É sinal, irmãos, de que o fogo do Espírito não está ardendo no nosso coração. E de novo eu respondo, eu cito o que ele disse: não há poder sem oração. Não há avivamento sem oração. Sem oração não há pregação poderosa. E pode vir um monte de pregadores aqui, até os famosos. Se não tiver oração, irmãos, é só uma palestra. Sem oração, nossos cultos serão frios, nossas mensagens serão fracas, nossas músicas serão vazias, nossas reuniões serão infrutíferas. Só a oração nos abre o caminho para a plenitude do Espírito. Você já achou que o culto um dia desses não estava legal? Que a música não estava boa? Que o pregador não estava legal? Talvez nesse dia o fogo do Espírito não estava ardendo dentro de você. Porque quando o fogo do Espírito arde em nós, irmãos, nós nos prostramos diante de Deus. E não importa se é um CD ou se é alguém com violão tocando, nós nos entregamos em adoração ao Senhor. Enquanto a nossa aproximação ao Senhor se resumir em fazer pedidos, pouco conheceremos, pouco cresceremos nele, e consequentemente nossas orações continuarão sendo sem muito impacto. Está na hora de os nossos momentos de oração se transformarem em momentos de adoração, louvor ao excelso Senhor soberano de toda a criação. E se você me perguntar como nós chegaremos lá, eu te responderei. Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós podemos começar a orar e pedir para que o Senhor nos dê um coração adorador como o do centurião, daquela mulher cananeia, daqueles discípulos de Atos 4, de Davi. Nós podemos começar a orar, nós podemos começar a pedir, para que os nossos encontros de oração não sejam um momento de repetição dos mesmos pedidos que fazemos todos os dias, mas para que seja um ponto de partida de um avivamento na nossa vida. Nós podemos começar a orar como Davi, para que as nossas orações sejam como um aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. E eu encerro aqui citando as palavras de Jesus de Lucas 11, 19, o 9 ao 13, que diz, é uma promessa. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você pode usar essa promessa para pedir um carro novo, você pode usar essa promessa para pedir tantas coisas. Mas a palavra de Jesus nos diz, peça o Espírito Santo. A sua vida vai ser transformada. A sua vida não será mais a mesma. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê um espírito adorador,
Vamos pedir ao Senhor que nos ensine a orar. Vamos pedir ao Senhor que se revele a nós, para que esse conhecimento mude a nossa vida e nos transforme, assim como transformou Jó. Para que nós sejamos como Josué e Calebe, não como os demais. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, que a nossa oração hoje, Pai, seja agradável a Ti, como o incenso, como o holocausto, Pai, que era oferecido da tarde. Talvez, Pai, nós não tenhamos a compreensão exata do que tudo isso significa, mas nós sabemos que era algo que Te agradava. Nós sabemos, Pai, que muitos, com o passar dos dias, fizeram estas coisas só por fazer. E estas coisas, ao invés de Te agradar, elas começaram, Pai Santo, a ser desagradáveis a Ti. Quem sabe, Pai, nós também tenhamos caminhado por esse caminho. E quem sabe a minha oração e a oração dos meus irmãos não tem sido tão agradáveis assim quanto o Senhor espera. Mas nós queremos hoje, Pai, pedir a Tua graça. Nós queremos hoje, Pai Santo, reconhecer diante de Ti que nós entendemos que o Teu desejo pela nossa vida é de uma entrega, é de uma confiança, é de uma sinceridade, Pai, como daquela criança que segura firme a mão do Pai para enfrentar um medo que tanto assusta. Pai, no nome de Jesus eu oro pedindo a Tua graça de derramar sobre nós o fogo do Espírito que acende, Pai, o altar do incenso e que nos leva a nos prostrar diante do Senhor em adoração. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Nós Te aceitamos, Senhor. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Nós nos sentimos seguros, Senhor, com o Teu cuidado. Louvado é o Teu nome. Louvado é o Teu nome. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e peço a Tua graça e misericórdia, Senhor, que o Senhor os ajude também. E talvez, Senhor, eles estejam passando por dificuldades que eu não consigo imaginar, Pai, a dor, o medo, que eu não consigo imaginar a insegurança, mas eu tenho certeza que Tu és maior do que qualquer coisa, Senhor, que existe nesse mundo. E eu oro pedindo que a Tua graça seja derramada, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, trazendo uma paz que excede o entendimento, para que eles possam, Pai, segurando nas Tuas mãos, caminhar firme na direção que o Senhor está os conduzindo, e que eles vejam a Tua glória, e que eles testifiquem para que o mundo saiba que há um Deus no céu, que pode todas as coisas e que nos ama. E nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.